Se você fosse o chefe da Força Aérea e tivesse uma frota de bombardeiros envelhecidos, alguns dos quais estão lentamente chegando ao ponto de não poderem mais ser consertados, você desenvolveria um novo bombardeiro? Ou você mudaria toda a metodologia de entrega de bombas e mísseis? A Força Aérea dos Estados Unidos está fazendo ambas. Enquanto o B-20 e um Raider em desenvolvimento pela Northrop Grumman está recebendo os toques finais antes de ser introduzido em serviço. Além do mais novo bombardeiro estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos, a Força Aérea também descobriu como realizar missões de bombardeio a partir das aeronaves de transporte C-130 Hércules e C-17 Globemaster III. Aliás, sempre que ouço USAF, não penso em Força Aérea, mas em Estados Unidos pra caramba. Que nesse caso faz sentido mesmo. O princípio básico é bem simples, na verdade. Aeronaves de transporte normalmente lançam suprimentos do ar, então por que não simplesmente substituir esses suprimentos por munições e lançá-las em pleno voo? Fazer isso funcionar é bem mais difícil, por isso nunca foi tentado antes, apesar de a ideia existir na engenharia desde a Guerra Fria. Agora que isso existe, pode mudar para sempre os planos de aquisição e nossa visão sobre operações de bombardeio. O conceito de navios arsenal voadores. Em junho de 1977, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, anunciou que o programa B-1A seria cancelado para direcionar fundos para outras tecnologias. Para Carter, o maior problema do B-1A era o custo do programa, que já passava de 100 milhões de dólares por avião, considerando 20 anos de operação. Como opção econômica, a Boeing propôs às Forças Armadas dos Estados Unidos um navio arsenal voador. Navios arsenal são um conceito não realizado de navio de guerra equipado ao máximo com todos os mísseis conhecidos. A ideia era equipá-lo com o máximo de baias de lançamento vertical, até 500, e usá-lo como plataforma de lançamento. O conceito nunca saiu do papel para o estaleiro, principalmente porque os especialistas perceberam que concentrar tanto poder de fogo em um único navio era um desastre esperando para acontecer. Mas o Dragon Kart é, em essência, o equivalente aeronáutico de um navio arsenal. O projeto da Boeing, aquele apresentado após o cancelamento do B-1A, é o primeiro conceito de aeronave desse tipo. Eles queriam converter um Boeing 747-200C em um lançador de mísseis com capacidade para 72 mísseis de cruzeiro, chamado Cruise Missile Carrier Aircraft. Sinceramente, poderia ter um nome melhor. Os assentos de um 747 comum seriam removidos e trocados por 9 lançadores rotativos internos em configuração parecida com a de um cargueiro. Cada um desses lançadores carregaria 8 mísseis de cruzeiro lançados do ar AGM-86, totalizando 72 ALCMs por aeronave. Isso equivale a pouco menos de 105 toneladas ou 231 mil libras de munições. Os lançadores rotativos seriam carregados por uma porta articulada no nariz e travados em uma pista interna. Uma nova porta seria instalada na traseira do lado estibordo do 747 para ejetar mísseis. Após um lançador rotativo disparar todos os ALCMs, a pista o retiraria e colocaria outro lançador em seu lugar. Esse conceito, como os navios arsenal, nunca foi realizado devido à retomada do programa B-1B, mas seu potencial foi reconhecido desde o início, tanto pela inovação quanto pela logística. O 747 tem uma rede logística internacional eficiente, facilitando à Força Aérea a obtenção de peças de reposição, o que costuma ser difícil em outras aeronaves. O Dragon Kart não vai copiar e colar esse conceito na íntegra. Ele usará mísseis diferentes, geralmente menores e mais leves que o ALCM lançado por aeronaves portadoras de mísseis de cruzeiro. A semelhança conceitual entre os dois projetos é evidente. Criação e design do Dragon Kart. Os Estados Unidos vivem um dilema na dominância militar. A China possui, em números, a maior força naval do mundo, enquanto os Estados Unidos enfrentam as consequências de décadas de planejamento e decisões ruins. Apesar de quase dobrar o orçamento de construção naval nas últimas 2 décadas, a Marinha não ampliou sua frota. Investir em projetos como o Zumwalt exigiu uma leve negligência de outros recursos e, bem, isso deixou algumas lacunas na Marinha. Uma das habilidades mais importantes que a Marinha absolutamente precisa possuir é a capacidade de lançar mísseis em grande quantidade. E isso é impossível de fazer se você não tiver navios suficientes com essa capacidade.
A forma mais lógica de suprir essa falta de capacidade é pedir ajuda à Força Aérea. Afinal, eles são especialistas nisso. Atualmente, a Força Aérea lhe opera 3 bombardeiros dedicados: o B-1 Lancer, o B-2 Spirit e o B-52 Stratofortress. Todos os 3 bombardeiros podem lançar mísseis, mas a capacidade deles é limitada em comparação ao conceito CMCA. O B-1 pode carregar no máximo 12 mísseis de várias configurações, incluindo o AGM-154 Joint Standoff Weapon, o AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile e seu míssil irmão, o Joint Air-to-Surface Standoff Missile, além do AGM-183 Air Launched Rapid Response Weapon. O B-2 podia levar 16 desses mísseis em diferentes configurações. Ao analisar só a capacidade de peso, o B-52 Stratofortress não deveria superar o B-1 Lancer. Porém, como o Lancer raramente leva a carga máxima de mísseis, o B-52 acaba sendo superior nesse ponto. Com o novo lançador convencional, o B-52 pode carregar e lançar 24 bombas guiadas de precisão, tornando-se o bombardeiro mais capaz da Força Aérea em termos de impacto. O Dragon Kart poderia, em teoria, lançar mais que o dobro de mísseis e, considerando a perda da supremacia dos Estados Unidos, entende-se por que todos estão tão interessados. Ironicamente, o nome Dragon Kart é, na verdade, chinês. No século IV a.C., na atual China, foi criada uma besta de múltiplos disparos que lançava flechas de 3 metros ou quase 10 pés contra inimigos à distância segura. O conceito moderno de Dragon Kart permite que a aeronave lance muitos mísseis guiados a longa distância das linhas inimigas, evitando que o piloto fique sob fogo antiaéreo. Isso também é conhecido como distância de standoff. O C-130 Hércules e o C-17 Globemaster III são as 2 aeronaves de transporte confirmadas para esse uso. O Hércules é, claro, o menor dos 2, e definitivamente não pode igualar a capacidade do Globemaster. Por isso, a carga útil do carrinho Dragão depende muito da aeronave com a qual ele é combinado. Ela varia de 4 a 9 toneladas, ou de 8.800 a 21.800 libras por módulo individual do carrinho Dragão. Para esclarecer, o módulo do carrinho Dragão, com formato de palete, mede 17 pés, 5,2 metros de comprimento e 8,4 pés, 2,6 metros de largura, independentemente do número de tubos de lançamento. O Hércules levará módulos menores com 6 tubos, já o C-17 transportará módulos de 9 tubos. Isso permitirá que o C-17 transporte um máximo de 45 mísseis a bordo, o que é mais do que o triplo da capacidade do B-1, mais do que o dobro da capacidade do B-2 e quase o dobro da capacidade de carga do B-52. O C-130 transporta até 2 módulos de 6 tubos, totalizando 12 mísseis, igualando a capacidade de ataque à distância do B-1 Lancer. Embora sua capacidade não seja impressionante, o C-130 traz agilidade, já que pode decolar de pistas muito curtas para os padrões de bombardeiros com 3.000 pés ou 900 metros. O Hércules, na verdade, nem precisa de uma pista propriamente dita, pois pode decolar de um trecho limpo e reto de qualquer tipo de superfície preparada. Para comparação, o B-52 precisa de uma pista de 10.000 pés ou 3 km para decolar e pousar. O interessante sobre o conceito do carro Dragão, que já está em serviço há 5 anos, após testes bem-sucedidos, é que toda a capacidade está contida no próprio módulo. Desde que você consiga encaixar o módulo a bordo de uma aeronave, você pode, em teoria, transformar qualquer aeronave em um bombardeiro. Os módulos podem ser instalados rapidamente em C-130 e C-17S, e operar o carro Dragão não exige muito treinamento adicional, nem aumenta os custos operacionais dessas aeronaves, já que os módulos são, se você pensar bem, apenas carga. Transportar muitos paletes pesados já é rotina das aeronaves, cujas tripulações são bem treinadas para isso. Tanto o C-17S quanto os C-130 são capazes de realizar lançamentos aéreos, e isso não é nada fora do normal para nenhuma das aeronaves, já que elas regularmente lançam Humvees, contêineres com suprimentos, paraquedistas,
peças de artilharia e um monte de outras coisas. O Dragon Kart funcionará da mesma forma. Após ser retirado da aeronave, o paraquedas preso ao palete será acionado e estabilizará o módulo de 6 ou 9 mísseis no ar. Enquanto o conjunto desce em direção ao solo, ele lança os mísseis um a um, e ao tocar o chão, o palete já estará vazio. Após serem liberados, os motores dos mísseis são acionados, as asas se abrem e eles sobem à altura necessária, seguindo então em direção ao alvo, como fariam se lançados de um B-52, B-1 ou B-2. Uma questão relevante é a estabilidade do módulo. Como os mísseis ficam pendurados no palete e descem devagar de paraquedas, o palete balança para o lado sempre que um míssil é liberado, devido à mudança de peso. Para manter o Dragon Kart estável, os mísseis são liberados de forma simétrica e espelhada. Se o módulo do Dragon Kart não estiver equipado com todos os mísseis, os espaços vazios recebem pesos de lastro para equilibrar e estabilizar. Testes de armas e aplicação militar teórica. Então, o sistema foi colocado à prova muitas e muitas vezes. Em 2021, o módulo Dragon Kart recebeu informações de alvo durante o voo e direcionou seu míssil JASM, após o que foi lançado da aeronave e disparou seu míssil, destruindo o alvo simulado. Para a tripulação, foi uma missão simples de lançamento aéreo. Eles não interferem na mira do Dragon Kart, já que o módulo recebe comandos e dados de alvo separadamente. O teste ocorreu a bordo de um avião cargueiro MC-130, reforçando a principal característica do Dragon Kart: transformar quase qualquer avião de carga grande em bombardeiro. Não se pode exagerar a importância disso. Em teoria, se uma aeronave de carga for capaz de lançar paletes por uma rampa traseira, pode virar um bombardeiro improvisado de ataque à distância. Essa é uma capacidade absolutamente incrível para se ter no arsenal, porque melhora a flexibilidade da Força Aérea dos Estados Unidos, mas também é uma maneira bastante fácil de armar aliados com forças aéreas menores. Muitos países não têm bombardeiros dedicados porque não precisam, mas contam com aeronaves de transporte que podem virar bombardeiros usando um único módulo Dragon Kart. O Dragon Kart possibilita ataques em enxame contra defesas aéreas, sua segunda principal característica. Em teoria, se você estivesse disposto a gastar cerca de 430 milhões de dólares para destruir o inimigo, poderia lançar 135 mísseis de longo alcance a partir de uma distância segura com apenas 3 aeronaves de transporte Globemaster 3. Pode parecer algo feito apenas para eliminar alguém, mas é uma estratégia válida, pois o ataque em enxame é o modo mais fácil de sobrecarregar sistemas modernos de defesa aérea. Do ponto de vista dos Estados Unidos, os sistemas considerados neste experimento hipotético deveriam ser o S-400 e o S-300, dois sistemas russos de defesa aérea que lidam mal com ataques em massa de mísseis voando baixo. Mísseis voando baixo conseguem evitar um S-400 por mais tempo do que os que voam alto devido à curvatura da Terra e ao relevo local. Isso ocorre porque o campo de visão do S-400 é limitado pelo horizonte da Terra. Por isso, o radar opera melhor em um mastro alto ou, preferencialmente, instalado em uma aeronave especializada voando pela área. Sem visão além do horizonte, mísseis de baixa altitude, como os do Dragon Kart, podem se aproximar furtivamente de um sistema S-400. E mesmo que alguns deles sejam abatidos, é praticamente impossível para um sistema S-400 se proteger ou proteger alguma outra estrutura de cada míssil em um enxame. Claro, esses enxames nunca chegariam ao tamanho de 135 mísseis mencionado no exemplo anterior, pois isso não só seria insanamente caro, como também significaria desperdiçar um terço dos mísseis JASM-R dos Estados Unidos em um único enxame. Esses enxames provavelmente teriam no máximo dezenas de mísseis. Falando em mísseis, o Dragon Kart demonstrou em testes que pode ser usado para lançar pelo menos 3 tipos diferentes de mísseis por enquanto: o JASM-PS, o JASM-XR e o LEASM. Tanto o JASM-PS quanto o JASM-XR pertencem à família AGM 158 JASM. JASM
é o míssil conjunto ar-superfície de ataque à distância, equipado com ogiva perfurante de 1000 libras, usado para destruir complexos de edifícios. Eles foram usados pela primeira vez em 2018 durante a Guerra Civil Síria para destruir o Centro de Pesquisas Barza, que supostamente estava fabricando armas químicas, e 17 mísseis o destruíram completamente. O JASM PS é uma versão aprimorada do original. O PS indica maior alcance, pois possui motor mais eficiente e tanque de combustível ampliado, aumentando o alcance do míssil de 230 milhas, ou 370 quilômetros, para 575 milhas, ou 925 quilômetros, o que é realmente impressionante. A versão XR é uma variante do míssil com alcance ainda maior, com XR significando alcance extremo. Embora o míssil ainda não esteja pronto, muitos acreditam que a Lockheed Martin irá finalizá-lo e produzir em massa, permitindo ao carrinho Dragão atacar alvos a até 1000 milhas, ou 1.600 quilômetros. Essa é aproximadamente a distância entre Nova York e Miami, e então temos o LRS-M. Também membro da família AGM-158, este é um míssil antinávio de longo alcance projetado especificamente para afundar. Bem, navios. Chocante, eu sei. O míssil é capaz de selecionar alvos de forma autônoma, tornando-o muito mais perigoso que os antigos mísseis antinavio. Embora o carro Dragão seja, por enquanto, pensado para ser usado apenas com a família de mísseis AGM-158, o plano a longo prazo é incluir bombas JDAM, minas navais e drones no futuro. As bombas JDAM se destacam porque o kit de munição de ataque direto conjunto pode transformar quase qualquer bomba não guiada em uma bomba guiada de precisão. O problema é que todas essas bombas diferentes vêm em vários tamanhos diferentes, e o carro Dragão atualmente é projetado para uma família de mísseis de tamanho muito específico, então introduzir a opção JDAM vai exigir bastante redesenho. O tipo específico de kit JDAM que se pretende usar com o carro Dragão é, claro, a variante de alcance estendido. Esse kit de asas, lançado por apenas $10.000, é um preço baixo para transformar sua bomba em míssil. Ele também amplia o alcance de um JDAM para 80 km, 50 milhas. Se fossem usadas a bordo de um Dragon Kart, as bombas JDAM exigiriam que o C-17 ou o C-130 chegassem muito mais perto das defesas inimigas do que precisariam com qualquer um dos mísseis da família AGM-158. Outro tipo de míssil que o Dragon Kart será capaz de lançar é, na verdade, um sem ogiva, um chamariz. Os engenheiros do Dragon Kart estão atualmente desenvolvendo o ADM-160, um chamariz aéreo miniatura lançado do ar junto com a Raytheon. O chamariz não é só um míssil descartável, capaz de receber impactos destinados a uma aeronave ou ao pallet do Dragon Kart, mas também pode ter interferidores que podem atrasar ou até impedir totalmente que radares e sistemas antiaéreos inimigos detectem os mísseis que se aproximam. Se lançado com outros mísseis, pode aumentar tanto a furtividade deles que talvez nunca sejam detectados. A última ideia em que a Força Aérea está trabalhando é a introdução da família de mísseis de baixo custo para uso em massa, também conhecida como FAM. A Força Aérea pretende comprar quase 30.000 desses mísseis, projetados por várias empresas diferentes e com início de produção em setembro deste ano, 2026. Se usados como efetores com o Dragon Kart, a Força Aérea pode ampliar bastante o tamanho dos enxames para sobrecarregar defesas aéreas inimigas. Os mísseis FAM são mísseis de baixo custo, esse é o seu maior atrativo. Um único míssil vai custar entre $100.000 e $300.000. Sempre acho engraçado chamarem isso de baixo custo. E você terá um alcance entre 250 e 500 milhas ou 460 e 920 quilômetros. Esses mísseis visam sobrecarregar defesas inimigas a baixo custo. Ao contrário de um ataque em enxame com mísseis JASM, que custaria aos contribuintes centenas de milhões de dólares, um ataque em enxame com FAM custaria dezenas de milhões, o que é muito, muito barato. A Força Aérea planeja equipar os carros Dragão com mísseis FAM e reservar os JASM para bombardeiros e caças.
Um dos projetos de fama em questão é o míssil Barracuda 500 da Anduril, designado AGM-189. O Barracuda 500 tem um 580 milhas, ou 930 quilômetros, ele custa $216 mil, e a Anduril pode produzir pelo menos 1.000 deles por ano. Isso, junto ao Dragon Kart, aumentaria muito as capacidades de bombardeio da Força Aérea. O ponto negativo desses mísseis é o seu poder destrutivo, ou melhor, a falta dele, em comparação com os mísseis JASM. A ogiva do Barracuda não pesa mais do que 100 libras, enquanto a ogiva do JASM pesa 10 vezes isso. Porém, o menor preço unitário e o potencial para formar enxames maiores, com custo reduzido, dão à Força Aérea mais liberdade no uso do carrinho Dragão. O carrinho Dragão deve entrar em serviço em 2027 e, além de ampliar a capacidade de bombardeio da Força Aérea dos Estados Unidos, oferece uma solução logística ao Departamento de Manutenção sobrecarregado. Primeiramente, ao delegar algumas missões de bombardeio para aeronaves de transporte, a Força Aérea lá está reduzindo o número de horas de voo de seus bombardeiros dedicados, o que, por sua vez, também diminui o número de horas de manutenção trabalhadas e dá um alívio ao orçamento de manutenção. Em segundo lugar, com o tempo, uma pergunta totalmente razoável será feita. A Força Aérea deveria reduzir o número de seus bombardeiros? Pensando racionalmente, se a Força Aérea pode transformar quase qualquer aeronave de transporte em bombardeiro, talvez queira liberar recursos aposentando alguns bombardeiros dedicados, mas não todos. Agora que isso já não tem volta, surgem dúvidas sobre as implicações de longo prazo dessa tecnologia e seu impacto na estratégia nuclear. George M. Moore, cientista do Centro James Martin de Estudos de Não Proliferação, argumenta que o Dragon Kart e o futuro desenvolvimento de sistemas semelhantes podem impactar o equilíbrio militar convencional e a regulamentação de armas nucleares. Segundo Moore, como aviões de carga têm alcance maior que muitos aviões de ataque de estados adversários, o Dragon Kart pode ampliar significativamente o alcance da ameaça representada por um estado hostil. Se a tecnologia avançar para opções nucleares, o que é possível, pois alguns dos mísseis de cruzeiro compatíveis com o Dragon Kart podem levar ogivas nucleares, podem surgir complicações quanto à questão nuclear. O problema é que, teoricamente, o Dragon Kart ou sistemas similares permitem transformar qualquer aeronave de transporte em lançadora de armas nucleares. Isso parece um problema pequeno, mas pode comprometer futuras negociações de limitação de armas, pois tornará impossível rastrear de aeronaves capazes de ataque nuclear. Segundo Moore, diferente de acordos anteriores que exigiam eliminação de veículos lançadores, não é possível limitar aeronaves de carga com rampas traseiras por negociação. Negociações futuras sobre armas devem focar em limitar o número de ogivas de cada parte. Fim da citação. O carro Dragão é, sem dúvida, uma tecnologia revolucionária que, segundo Moore, compartilha semelhanças com a introdução do Dreadnought, um tipo de couraçado que tornou o restante de sua frota obsoleto. O carro Dragão é só o começo, pois a mesma filosofia já está sendo usada em outros conceitos. Conceitos semelhantes. Um conceito muito semelhante está tomando forma do outro lado do Atlântico, já que a Airbus está desenvolvendo uma variante nave-mãe de sua aeronave de transporte A400ME. As variantes para ataques à distância da aeronave de transporte, usadas por 7 países europeus e 3 asiáticos, poderão, segundo relatos, lançar até 12 mísseis de cruzeiro Taurus, da mesma categoria dos JASM. Ou ela poderia lançar, isso mesmo, drones. De fato, poderia lançar até 50 deles. A maneira como a Airbus conseguiu isso foi, claro, através de um design paletizado, não muito diferente do carrinho Dragão. O compartimento de carga do A400M é certificado para até 37 toneladas, mas esse limite será elevado para 40 toneladas, 88 mil libras, permitindo transportar 12 mísseis e equiparando sua capacidade à do Hércules. Os sistemas internos de manuseio de carga existentes não precisam ser alterados, e nem as medidas dos paletes padronizados. 4-6. 3L. Durante a operação, a aeronave abrirá a rampa e acionará o paraquedas do palete, que o puxará para fora e iniciará a descida controlada.
Como no carrinho Dragão, após o palete estabilizar, os mísseis são liberados em sequência no ar e seguem sozinhos até os alvos. A história com os drones é muito parecida. Em 2022, a Airbus lançou um drone DoD D-25, modificado a partir da rampa de carga de um A400M alemão. Os motores do drone foram ligados no ar e, após um tempo sob controle da cabine, o comando passou para um operador em solo. Com esse teste, a Airbus mostrou que o A400M pode lançar drones, assim como futuramente lançará mísseis, e um pallet comporta até 50 drones médios. Se forem drones de ataque único e não recuperáveis, a nave-mãe A400M poderia sobrecarregar defesas inimigas com muitos drones. Como o Hércules, o A400M decola de pistas curtas e não pavimentadas, permitindo levar drones mais próximos do alvo que lançamentos terrestres, aumentando a zona de autonomia dos drones. Esse conceito não é novo. Os MQ-9 Reapers podem levar drones Switchblade. Engenheiros do Dragon Kart estudam isso, enquanto a China desenvolve a nave-mãe de drones Zhoutian, o Airbus A400M. No entanto, está muito perto de se tornar realidade e provavelmente vai voar e demonstrar suas capacidades em 2029. A DARPA e a Dynetics também desenvolvem conceito semelhante. O X-61, apelidado de Gremlins após a DARPA nomear o projeto Gremlins em referência ao mito da Segunda Guerra Mundial, é um vante de lançamento aéreo que pode ser recuperado em voo. A proposta é criar um vante de baixo custo para reconhecimento e possível guerra eletrônica, possivelmente até armando-o futuramente e ampliando seu alcance ao transportá-lo em um C-130 Hércules, o mesmo avião usado pelo Dragon Kart. O Gremlin alcança cerca de 350 milhas, 560 quilômetros, mas liberar um enxame deles satura o espaço aéreo e torna improvável que o inimigo defenda a infraestrutura crítica. Além disso, é menos provável que o inimigo abata caças ou bombardeiros enquanto luta por suas vidas contra gremlins. No futuro, caças podem lançar gremlins, mas por enquanto, um C-130 faz o lançamento e a recuperação, entregando-os às equipes de solo que os preparam para outra missão em até 24 horas. Se o Hércules não recuperar um Gremlin no ar, eles usarão paraquedas para pouso seguro. Já houve ao menos um teste confirmado de recuperação bem-sucedida por um C-130. Não houve muitas menções sobre o assunto desde 2021, mas o programa ainda está ativo. Isso mostra que os Estados Unidos buscam ampliar as funções de suas aeronaves de transporte para aproveitá-las melhor e prolongar a vida útil dos bombardeiros. Um último exemplo que merece ser mencionado é o Common Multi-Mission Truck, da Lockheed Martin, também conhecido como Comet. O Comet é uma família de aeronaves não tripuladas em formato de míssil, capaz de várias missões, destacando-se pela diversidade de métodos de lançamento. Os Comets podem ser lançados de caças F-16, helicópteros Black Hawk, sistemas HIMARS, e também de um C-130 Hércules com sistema paletizado. O vice-presidente de Estratégia e Requisitos, Armas Aéreas e Sensores da Lockheed Martin, Mike Rothstein, disse que um sistema Comet paletizado pode envolver até 25 Comets. Para comparação, uma palete de C-130 comporta 6 mísseis JAS-SM, enquanto uma palete Dragon Kart de C-17 comporta 9. A Lockheed Martin usou a versão mais recente do Dragon Kart em um teste de lançamento com os Comets, e atualmente o sistema definitivamente será paletizado e usado de forma similar ao Dragon Kart. A família Comet será bastante barata, pois a Lockheed Martin pretende usar a tecnologia Dragon Kart já desenvolvida e produzir os Comets em massa para preencher as paletes. Paletes semelhantes são usados para lançamento por helicóptero. Em 2025, a Lockheed Martin lançou com sucesso 2 Comets, um de um Bell 1H com palete e outro de um Piper PA-31 com pilone de armamentos. Ainda falta muito para conseguir colocar isso no C-130 e no Black Hawk, mas eles certamente estão chegando lá.
No fim das contas, fica claro que a Força Aérea dos Estados Unidos busca redistribuir e usar melhor seus recursos. Embora aeronaves de transporte já lançassem bombas, usá-las para disparar mísseis guiados em massa e de longe é algo realmente inovador. Não só um sistema Dragon Kart e todos os sistemas similares vão melhorar as capacidades de bombardeio da Força Aérea ao aumentar sua frota efetiva de bombardeio, mas isso também vai impactar a aquisição de aeronaves. Se C-17, S e C-130 podem até certo ponto substituir bombardeiros como o B-1 e o B-2, uma conversa séria sobre aposentar pelo menos parte da frota remanescente é justificada. Isso também valerá para projetos futuros, pois sempre que sugerirem um novo projeto de bombardeiro, as duas primeiras perguntas serão: a eficácia prática desse bombardeiro seria muito maior que a do Dragon Kart? E ele é tão melhor assim a ponto de justificar o preço? Com isso, talvez estejamos entrando em uma nova era de desenvolvimento, mais cuidadosa com os gastos e focada em usar melhor os recursos existentes, em vez de criar novos projetos apenas por criar. Obrigado por assistir.